Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É um grande desafio buscar essa paz e encontrar ela, né? Para nós tem sido desafiador nesses dias de hoje obter essa paz tão desejada, e estar intimamente ligada com Cristo não tem sido algo simples e fácil. É um caminho muito estreito e que nós estamos experimentando as grandes implicações em nós escolhermos esse caminho. E esse caminho exige de nós muita coisa, muito sacrifício. Jesus disse que poucos se acertariam por esse caminho. É um caminho, no meu ponto de vista, para mim é um caminho sem volta. É um caminho que me conduz para a vida eterna e eu não quero abandonar esse caminho. Tá difícil? Tá penoso? Muito penoso. Mas eu não quero abandonar esse caminho e acredito que cada um que está aqui também não deseja jamais. Para onde iremos? Que nem disse o apóstolo Pedro, né? Para onde iremos? Só tu, Senhor, tens a palavra da vida eterna. A pergunta é, para esta manhã, estamos nós preparados para encontrar com o nosso Deus? Ou estamos nos preparando de forma que estejamos prontos para encontrar com o nosso Deus naquele dia? Estamos preparados ou estamos nos preparando? O tema de hoje vai ser preparando-se para encontrar com o nosso Deus. Nos preparando para aquele dia, o sonhado dia, o glorioso dia da volta de Cristo. E esse é o tema de hoje. Preparar o coração e a mente. E nós vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Templo vivo. Nós queremos ser um templo vivo para a habitação do Espírito Santo e estarmos preparados para encontrar com o nosso Deus naquele dia. Que grande desafio para todos nós. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Aqueles que puderem,
Vamos nos ajoelhar nesse momento, nos prostrar diante do nosso Deus, poderoso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, diante de Ti estamos neste momento para reconhecer que somos pequenos e nos humilharmos diante de nosso Deus. Nada somos e queremos reconhecer isso. Que o Senhor possa ver em cada coração, em cada filho Teu aqui nesta manhã, ver algo que possa lhe agradar. A nossa reverência, o nosso respeito, a nossa dedicação, nosso interesse por Ti. Que o Senhor não considere os nossos pecados, que mancham a Tua imagem, que acabam ofuscando a Tua glória aqui neste mundo. Mas que o Senhor vê em cada um de nós, Teus filhos, futuros herdeiros do reino que o Senhor nos prometeu. Nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes em Ti. Continue, Senhor, nos concedendo o Espírito Santo, para que Ele nos convença de nossos pecados e possamos ainda nesse tempo de oportunidade depor os nossos pecados diante da cruz de Cristo, diante do santuário ao qual Jesus está intercedendo por cada um de nós. Que a Tua graça nos alcance, que o Senhor, nosso Deus, consiga executar uma obra perfeita em cada um de nós e concluindo essa obra com grande êxito, para que todos nós aqui possamos ser salvos no grande dia. Esteja conosco neste momento, ao abrir a Tua palavra, que sejam elas como um banquete para saciar a nossa fome e a nossa sede. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As horas passam voando, né, irmãos? Eu tenho tempo como um certo inimigo. O tema de hoje, ele é um tema muito importante, como preparar-se para o encontro com o Senhor. Como? Qual é o segredo? Mas tem um versículo em Jeremias 8:20. Outro dia eu trouxe esta mensagem, uma mensagem parecida, e Jeremias 8:20, aqui expressa uma preocupação. Jeremias 8, versículo 20. Um texto bem conhecido, né? Bem conhecido por todos, e que deve ser uma grande preocupação para nós em relação a essa mensagem nesse versículo aqui. O profeta, o título ali, o título diz assim: a dor do profeta por causa da ruína do povo. O profeta é o que mais sofre, irmãos. O profeta, ele recebe uma mensagem, visões, amplamente colocado diante dele a situação real, e ele sofre muito com isso. E aqui diz que passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nós não estamos salvos. Que triste será para aqueles que não se prepararam para encontrar-se com seu Deus. Em toda a Bíblia nós vemos o convite de Deus para que todos aceitem, né, o seu convite, o seu apelo, e possam se esconder debaixo de suas asas. Então Ele enviou homens, né, profetas, embaixadores ali de sua palavra, para alertar, para advertir, para apelar aos corações, e todos se prepararem para eventos como o dilúvio, né, o maior evento já ocorrido em toda a história terrena,
de um juízo que culminou na morte e na destruição de todo o planeta, exceto 8 vidas que foram salvas e muitos animais ali, de muitas espécies, que também foram poupados. Mas a destruição foi terrível. E aquele povo antediluviano não estavam preparados para a salvação. Foi enviado muitos apelos, muitos anos, muitas décadas foram ali de apelos, profundos apelos para que eles aceitassem o conselho divino e de que eles pudessem se salvar através desses conselhos. Mas foram ignorados, foram simplesmente desconsiderados e então receberam a justa recompensa. Deus é justo, Deus é amor, e isso foi revelado lá no dilúvio. O amor dele foi revelado na salvação de muitas vidas naquela arca, e a justiça dele também foi revelada na destruição de muitas vidas. Como se preparar, irmãos? A irmã White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 123, ela diz: vi que não devemos retardar a vinda do Senhor. Disse o anjo: preparem-se para o que há de vir sobre a terra. Correspondam suas obras à fé que vocês professam. A fé sem obras sabemos que ela é morta. Uma fé viva é uma fé que ela tem como acompanhante ali, né, está relacionado às obras. Ela diz que vi que a mente deve estar firme em Deus e que nossa influência deve testemunhar de Deus e sua verdade. Estava a nossa influência, a influência aqui convencedora, né? O mundo está nos observando. Os cristãos têm uma responsabilidade, um compromisso acima de qualquer instituição ou qualquer liderança ou qualquer posição humana aqui nessa terra. A posição do cristão, ela é a maior, a mais elevada. E o mundo nos observa. E aqui diz que a nossa influência deve testemunhar de Deus e sua verdade. Ela convencerá pessoas. O Espírito Santo trabalhando em nós, agindo em nosso coração e nossa mente, faz com que as obras do Espírito sejam implantadas em nós, a paciência, o amor, a alegria, a benignidade, a bondade, enfim, o fruto do Espírito se manifesta na vida do crente, e então ele influencia, ele se torna uma influência que testemunha a favor de Deus e da verdade. Muitas vezes não se precisa nem argumentar, o argumento é o testemunho, a fidelidade, aquela lealdade a Deus e aos seus mandamentos. Um caráter nobre, um caráter puro, de alguém que realmente está se preparando para encontrar com seu Deus. Cidadãos celestiais aqui na terra. Cidadãos celestiais, o espírito de cidadãos do céu aqui na terra. Essa influência nós vemos muito quando Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele disse que é para nós nos tornarmos semelhantes a ele, que é manso e humilde de coração. E aí depois ele nos dá uma ordem, uma imperativa, e diz: agora ide, portanto, e fazei discípulos, influenciai as pessoas, ajudai-as a serem cooperadoras, né? Convencei-as, ensinando-as a guardar todas as coisas. Quem pode ensinar senão aquele que aprendeu? Aquele que aprendeu a ser manso e humilde de coração. Esse realmente pode ensinar. Esse realmente pode testemunhar, influenciar, persuadir. Eu ouvi a irmã Jussane comentando, né? A persuasão vem através de um conhecimento. E esse conhecimento, ele gera argumentos. E esses argumentos podem estar a favor do Evangelho ou contra o Evangelho. Não podemos honrar o Senhor quando somos descuidosos e indiferentes. Hoje pela manhã eu pedi perdão a Deus, o Espírito Santo me fez me humilhar diante de Deus, e eu, Senhor, que pecador que eu sou, como eu
eu sou imerecedor da tua misericórdia, do teu perdão, do teu amor, e desejo constantemente ser levado a essa condição, a essa situação, me humilhando diante de Deus. Eu preciso passar pela conversão. Eu não quero ser descuidoso e indiferente. O indiferente é aquele que menospreza, é aquele que faz pouco caso ou nada, nenhum caso, sobre aquilo que agrada a Deus nesse sentido. A Deus se agrada disso? Não importa, meus gostos estão acima. As minhas vontades, as minhas emoções. Então, aquele que é indiferente, ele não permite que a sua razão seja subjugada pela palavra de Deus, pelo assim diz o Senhor, pela instrução, pelo conselho. E ele vive lutando contra o Espírito Santo, vive lutando contra a vontade de Deus. E esse, infelizmente, não está se preparando para encontrar com Deus. Não podemos glorificar a Deus quando estamos desalentados. Cumpre-nos ser sinceros para assegurar a salvação do próprio ser. Jesus chegou a mencionar de que adianta salvar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Eu estar empenhado na salvação de vidas e salvar almas, instruindo e clamando e apelando os corações, e doutrinando pessoas? Existe uma relação entre doutrinação e cristianização. Doutrinar e cristianizar. Os dois precisam estar relacionados. Assim como religiosidade e espiritualidade. Assim como fé e obras. Assim como reforma e reavivamento. Precisam estar interligados, porque a reforma sem reavivamento não faz sentido. A fé sem obras não faz sentido. Doutrinar sem cristianizar também não faz sentido. Então nós não podemos honrar o Senhor quando somos descuidosos. E aqui também diz que devemos dar a isto, que cumpre-nos ser sinceros para assegurar a salvação do próprio ser, de nós mesmos, e para salvar a outros. Eu preciso examinar a mim mesmo. Senhor, será que estou na fé? Então uso muito aquele verso de Salmos 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, sonda meu coração, e conhece os meus caminhos, vê se há alguma coisa ruim em mim, me conduz pelo caminho eterno. Nós devemos clamar a Deus por isso. Aqueles que são descuidosos e indiferentes, não se preocupam com isso. Eu estou vivendo bem, eu estou tranquilo, eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo, eu sou religioso. Lembrando que religiosidade ou a religião não tem problema nenhum. O problema é ser religioso e não ser espiritual. É viver sobre o manto, sobre a capa da religiosidade, simplesmente viver pela aparência, mas o coração é como sepulcro. Por fora, como uma beleza, mas por dentro está sujo, está manchado. Vi a beleza do céu, diz a irmã. Ouvi os anjos cantarem seus cânticos arrebatadores, rendendo louvor, honra e glória a Jesus. Pude então avaliar alguma coisa do assombroso amor do Filho de Deus. Como eu gostaria de visualizar, de vivenciar, experimentar aquilo que foi experimentado pela irmã White e por muitos outros profetas. Como eu gostaria, mas pelas palavras, o Espírito Santo pode me ajudar a enxergar. Se eu me esforçar, eu ficar imaginando, dizer que beleza, que música é essa? E eu posso imaginar a voz melodiosa de Jesus. Como é a voz de Jesus? Diz ser melodiosa. O olhar de Cristo, como é o olhar de Cristo? É profundo. O olhar de Cristo é incisivo, ele é penetrante. Eu gostaria de enxergá-lo, eu gostaria de ver a sua face. E eu tenho certeza que quando eu visse ele face a face, eu ia me render aos seus pés, Senhor Jesus. Tu és tudo para mim. Mas como eu não posso fazer isso, como isso não vai acontecer, o Espírito Santo me leva a desfrutar disso nas palavras, na palavra inspirada. Então, ao me esforçar em buscar a Deus, Ele me ajudará a me render aos pés de Cristo. Aqui diz que
Ela pôde então avaliar alguma coisa do assombroso amor do Filho de Deus. Ele abandonou toda a glória, toda a honra que tinha no céu, e tão interessado estava em nossa salvação, que suportou paciente e mansamente toda a indignidade e desprezo que o homem sobre ele pôde amontoar. É o servo maior que o seu senhor? A resposta é óbvia: não. É o empregado maior que o dono da empresa? Jamais. Se Jesus, sendo o nosso Senhor, nosso Salvador, ele se humilhou, ele renunciou, se sacrificou, quem sou eu, mero servidor, mero servo de Cristo, tendo ele como exemplo de grande sacrifício e amor? Quem sou eu para não sacrificar os meus gostos, os meus costumes, os meus conceitos, as minhas ideias? Quem sou eu para não sacrificar o meu próprio eu? Vendo tamanho sacrifício feito, infinito amor revelado no grande sacrifício de Jesus, a ponto de morrer por nós, foi cuspido o Redentor, o Criador de todo o universo, ao qual nós estávamos comentando na lição da Escola Sabatina. Sobre ele está toda a supremacia, o primogênito de toda a criação, Criador de todo o universo e todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós para nos ensinar, para nos revelar o seu grande amor. Ele foi ferido, machucado, irmãos. O dono do universo, o dono de tudo, foi machucado, foi cuspido, foi coroado com espinho na cabeça, foi moído, foi estendido na cruz, seus braços foram estendidos na cruz e pregos cravados em suas mãos, sofreu a mais angustiosa das mortes, para que da morte nos salvasse, e agora ele só exige uma coisa: entregue-se a mim. Eu demonstrei meu amor, e você vai demonstrar o quê? O que você tem para mim? Muitas vezes agimos como jovens ricos, irmãos. Neste momento de preparação, não tenhamos nós, e cada um de nós, o espírito do jovem rico, quando foi solicitado para ele que entregasse tudo. Mas ele simplesmente disse para si mesmo: como poderei fazer isso? Se apegou às suas riquezas. E nós temos as nossas riquezas. Nós temos os nossos gostos, os nossos costumes, os nossos desejos, nossas vontades, que nós não queremos sacrificar quando é solicitado por Cristo. Simplesmente quando ele diz: toma a tua cruz e siga-me, a gente não quer tomar a cruz que ele nos oferece. Nós não queremos, na verdade, passar por sofrimento. Nós não queremos passar pelo desafio de nos conflitar a nós mesmos e dizer assim: olha, gosto, te sacrifico no altar de meu Senhor. Eu sei que isso é errado e eu não vou magoar mais o coração do meu Senhor. Eu quero me preparar para encontrar com Ele. Eu quero estar pronto quando Ele vier. Eu quero herdar a herança que Ele está prometendo a todos aqueles que forem fiéis, a todos aqueles que perseverarem na fé e no amor. Aqui diz também que ele foi ressuscitado para que nós pudéssemos viver lá nas mansões celestiais. Nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou e ele vive para toda a eternidade. E sobre suas mãos, né, está o controle do universo. Toda autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Ele tem o poder sobre a morte. Na mão dele está a vida e a abundância. E ela disse que viu que todo o céu está interessado em nossa salvação. Todo o céu. Todos os mundos. Esses tempos eu estava conversando com a minha esposa, eu disse: o que ocorre no sistema nervoso quando nós machucamos o dedinho do pé? O menorzinho dedinho do corpo. Batemos ele numa quina de um móvel. Qual é a sensação? É agradável? Não. Todo o corpo sofre. Todo o sistema nervoso entra em colapso. As mãos já vão direto no ponto ferido e vão para auxiliar, para fazer uma massagem, para aliviar, para minimizar aquela dor, aquela sensação ruim.
É assim que está o universo comparado a todo o corpo e aquele mindinho ao nosso planeta. Ele sofreu um impacto, o impacto do pecado, e agora todo o universo está gemendo. Toda a natureza geme. Quando fala toda a natureza, não é somente a natureza terrena, mas toda a natureza, toda a criação de Deus geme. Quantas informações estão sendo levadas a outros planetas, né? Onde há vida. Quantas informações, quanta expectativa há nestes seres não caídos em ver esse desfecho terminar de uma vez? Porque o universo todo está sofrendo com o que aconteceu com esse planeta. E quando todo o universo, na expectativa de ver o desfecho lá na cruz do Calvário, viu tamanho crime hediondo cometido pelo Criador de todas as coisas, todo o universo foi abalado, irmãos. Os anjos entraram em tremenda comoção pelo que estava acontecendo aqui na terra, e todos os mundos também bem informados sobre o que estava acontecendo, e querendo compreender e querendo entender por que o nosso Criador teve que se rebaixar a tão baixo nível e ser tão cruelmente executado como foi. Seremos então nós indiferentes a tão grande salvação? Se todo o universo está interessado em nossa salvação? Há um desejo imenso pelos nossos anjos ao nosso redor, desejando que nós estejamos preparados para morrer ou para viver em Cristo. Quer morramos, quer vivamos, precisamos estar preparados para sermos de Cristo. E esse é o interesse do céu. E seremos nós indiferentes, despreocupados? Seremos nós descuidosos, como se fosse de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Estamos brincando com algo tão sério que é a nossa vida? Quem em sã consciência ou juízo brincará com uma arma e puxando o gatilho com ela carregada sobre a própria cabeça? Muitas vezes nós, ao negligenciarmos, ao nos descuidarmos com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos com Deus, em nos prepararmos para que Ele habite em nós, nós estamos puxando o gatilho em nossa própria cabeça. Estamos sendo descuidosos, como se fosse de pouca importância estarmos salvos ou perdidos. Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida, a tal de graça barata. Jesus morreu por mim, sou salvo pela graça, as obras não... E quando muitos se propõem a fazer a vontade de Cristo, a viver uma vida de santidade, a colocar em ordem a casa, o templo da alma, para a habitação do Senhor, do Mestre, muitos são ridicularizados, são considerados extremistas ou legalistas. É terrível. Alguns assim têm feito, brincado com a salvação, desagradado, e o desagrado de Deus está sobre eles. A alma ou o prazer de Deus está sobre todo servo que é fiel, todo servo que é obediente. Não existe algo maior que cause maior prazer a Deus de ver um filho sendo obediente, obediência. Como é difícil, irmãos, nós vendo alguma criança impertinente, uma criança desobediente, é muito difícil, né? Já vi vários casos em mercado, as crianças debatendo, eu quero, gritando e berrando, fazendo os pais passar vergonha. A Bíblia nos ensina que a criança deve ser corrigida com vara, deve ser disciplinada, para que não traga tristeza e vergonha para a mãe, né, ou para o pai. Ela precisa passar pela correção. E Deus, ele diz assim, como um pai que ama o seu filho, ele repreende, ele corrige, ele ensina, ele disciplina. E muitas vezes temos que passar por provas para que ele purifique o nosso ser, porque ele gosta de ver um filho obediente. Ele deseja que sejamos obedientes, e obedientes até a morte.
O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Ele se retirará caso seja ofendido por mais tempo. E o tempo realmente aqui está se esgotando. O assunto é tão extenso, é tão importante, mas eu não posso me estender muito tempo. Será tempo de nós não despertarmos para a realidade? Será que não é o momento agora? Eu vou ter que encerrar por aqui esse assunto. O assunto não, mas esse texto. Mas agora, breves palavras e de meditação. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo agora nos últimos dias. No capítulo 29 do Testemunhos para a Igreja, também tem algo importante ali, mas eu não vou poder ler, porque o tempo também se esgota. No capítulo 29, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Se os irmãos tiverem, leiam ali. Deixa eu ver o título aqui. Deixa eu ver o título. Tenham cuidado. Capítulo 29. Tenham cuidado. Muito cuidado. Deus não poupou nem os anjos. Que dor foi para Deus não ter condições de poupá-los, porque a justiça dele não permite poupar ou inocentar o culpado. Ele não poupou os antediluvianos. Ele não poupou nem do seu próprio povo. Os amalequitas, na época que o desafiaram, 400 anos depois que Moisés foi dada a sentença a Moisés, que esse povo seria exterminado, ele não poupou também no tempo de Saul, que teve que fazer cumprir aquela profecia. Ele não poupou os homens, mulheres e crianças de Sodoma e Gomorra. Ele não poupou ninguém daqueles que o desafiaram, de todos aqueles que não se submeteram à sua vontade. Também não seria diferente conosco. Não seria diferente conosco. Todos aqueles que desafiam a autoridade de Deus, todos aqueles que desafiam o governo de Deus, que é expresso em sua lei, eles estão trazendo para si destruição. Quando nós brincamos com um assunto tão sério, quando nós somente nos revestimos de religiosidade, da capa da religião, e achamos que estamos bem, só escute isso que está lá em Eventos Finais, capítulo 12, que ser membro da igreja não é garantia de salvação para ninguém. Eu sou membro da igreja. Não é garantia de salvação. Eu vou à igreja. Eu faço trabalho missionário. A garantia de salvação está em uma vida de obediência a Deus. Quando a luz incidir sobre cada um de nós, sobre determinado aspecto da nossa vida, sobre saúde, sobre vestuário, sobre finanças, sobre qualquer área da nossa vida, e a luz brilhou, dizendo, olha, você deve andar assim, o conselho é esse, e eu não colocar em prática aquilo que me foi mostrado, aquilo que me foi revelado, eu estou em pecado. O Espírito Santo constantemente apela ao meu coração, e vai chegar um momento que ele vai se afastar de mim, porque ele sabe que eu não desejo mudar, eu desejo persistir naquilo que desagrada a Deus, naquilo que ofende a Deus, e isso acarreta sobre cada um de nós um problema seríssimo, a perdição de nossa alma. Quem é que vai ser salvo naquele dia, irmãos? Quem vai ser salvo naquele dia? Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverar no quê? No amor e na justiça. A lei e o testemunho. Se eles não agirem assim, se não falarem através de palavras e atitudes, não poderão ver a alva. Se eles não seguirem assim, diz o Senhor, jamais poderão ver a alva.
a glória de Deus manifestada. Diante de nós está alguns eventos que ainda ocorrerão antes da volta de Cristo. E tudo será simultâneo. Uma crise engatilhada, já um cenário pronto para uma grande crise, que vai abalar o sistema desse mundo, e vai ser introduzido um novo sistema, uma nova ordem mundial. Já está tudo engatilhado. A pergunta é, por que ainda não aconteceu? Por Satanás já teria acontecido. Porque diz lá no Espírito de Profecia, que ele procura eliminar, ele procura tornar sem efeito a promessa da chuva serôdia sobre o povo de Deus. Então, se a crise vem e pega todos de surpresa, se não se prepararem para esse selamento, então não haverá o alto clamor. A terra não será divertida e ele predominará e ele dominará sobre as nações. O seu trono, o seu governo será estabelecido. Mas graças a Deus que a profecia não mente. Isso vai acontecer, a chuva serôdia vai cair, o alto clamor vai acontecer, a lei dominical também vai ser imposta, decretada, e aí então depois fecha a porta da graça, as 7 últimas pragas acontecem, e o povo de Deus no final será livrado e será conduzido às mansões celestiais. É um resuminho do que está para acontecer nesses próximos eventos. Serão rápidos, e nós estamos vivendo no epicentro da profecia de Apocalipse 13 e Apocalipse 11 e Daniel 11. Que nós possamos, irmãos, estar nos preparando, estar nos despertando para a responsabilidade que nós temos para com a nossa própria alma e para com as pessoas que estão ao nosso redor. É preciso haver um despertamento. Acordas tu que dormes, desperta tu que dormes. É hora de nos despertarmos para encontrarmos com o nosso Deus. A irmã Ati, que o último trecho. Insto com os membros das nossas igrejas, para que não menosprezem o cumprimento dos sinais dos tempos, que dizem tão claramente que o fim está próximo. Quantos que não cuidaram da salvação de sua alma, logo farão a amarga lamentação. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Oxalá nos lembrássemos de que é semana de julgamento. Jesus, no santuário celestial, fazendo expiação pelos nossos pecados, corresponde ao que acontecia uma vez por ano lá no santuário terrestre. E ele está efetuando isso agora. É momento de fazer uma reflexão, um autoexame, profunda reflexão sobre quem realmente nós somos. Eu sou filho de Deus? Eu estou na fé? Ou eu estou despreparado para o selamento e para a volta de Cristo? Agora é o tempo de vigiar e orar, de afastar toda condescendência própria, todo orgulho, todo egoísmo, os preciosos momentos que por muitos são agora mais do que desperdiçados em entretenimentos, em coisas fúteis dessa vida. Coisas fúteis. Coisas que, eu preciso disso, Deus, Ele quer que eu desfrute. Irmãos, nós precisamos desfrutar da presença de Deus a todo instante. Não que seja pecado, mas nós estamos priorizando as coisas terrenas. Precisamos priorizar o preparo para encontrar com Deus. Agora, são desperdiçados e deveriam ser passados em meditação e oração. Satanás, ele promove momentos de distrações que são inúmeros momentos de distrações. Isso tem levado muitos descuidados crentes a se deixarem levar por essas distrações, esquecendo-se de se preparar para o tempo que se aproxima. Que Deus nos ajude, que possamos abrir os nossos olhos para as realidades eternas. Possamos buscar mais, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Em Amós 8:11 diz assim, que naqueles dias, Deus disse que enviaria fome sobre a terra, não disse? Mas não era fome de pão, e nem sede de água,
mas era fome de ouvir a palavra dele. E não vamos achar, porque o tempo passou. Agora já não há mais oportunidade. Possamos buscar mais no Espírito de Profecia. Eu recomendo aos irmãos Visões do Céu para hoje. Visões do Céu. Maravilhoso livro. Capítulos ali 29, 30, 31 do grande conflito. A obra de Satanás de nos cegar estão ali descritas nestes 3 capítulos ali de Apocalipse, do grande conflito. Possamos nós estar vigilantes para esse dia que se aproxima. Vamos preparar, vamos entregar nosso coração a Deus, cantando esse hino, entrega 311, se não me engano, do novinário. Entrega é tudo o que precisamos fazer. Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai amado, mais uma vez nos dirigimos a Ti em reverência, em respeito à Tua autoridade, ao Teu poder, à Tua majestade, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Rei. Queremos ser realmente súditos do nosso Deus, nosso Pai. Nos ensine a ser bons servos, a ser bons homens e mulheres de um Deus santo e perfeito. Nos ajude a andar no caminho da santidade. Ajude-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, a purificar o templo da alma, para que o Senhor venha fazer habitação e reine sobre nosso coração e nossa mente. Possamos fazer essa entrega diariamente e o Senhor nos dê poder, coragem para lutarmos contra o nosso próprio eu, com o orgulho que existe dentro de nós, com o egoísmo, com a nossa falta, muitas vezes, de reverência e de tudo. Falta-nos tudo, Senhor. E só o Senhor pode preencher o nosso ser. Nos despedimos dessa casa, desse lugar que representa a Tua morada entre Teus filhos, e possamos ser agraciados com a Tua bênção, nos dando paz e força para prosseguirmos em nossa jornada. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo esteja sempre conosco.